Pregar a verdade, prezar pela família constituída por pai, mãe e filhos, plantar de maneira justa para colher, zelar por princípios e valores deixados por Deus, a fim de serem seguidos, apregoar a paz e o respeito. Falando assim, parece óbvio que todos alimentem o desejo de estarem incluídos em tais condições. Porém, não é o que acontece no mundo real. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Sinceramente, pessoal, nada demais. Nada demais. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Enquanto você não sair, nós vamos causar. Com o passar dos anos, a política, que é constituída por governantes, sutilmente criou uma verdadeira divisão entre os povos. Nasceu então a chamada esquerda e direita. E aquilo que por anos foi considerado avesso entre as pessoas, foi ganhando cada vez mais apoio daqueles que se intitulam de esquerda. A própria televisão passou a exibir, em alguns canais, novelas que mostram um novo formato de família que anula completamente os princípios cristãos, princípios estes zelados pela direita, e os conflitos com quem discordasse ganharam o mundo. De modo escancarado, ricos e pobres passaram a se odiarem, brancos e negros entraram em conflito. Houve o surgimento da bandeira feminista que dividiu homens e mulheres. Homossexuais decretaram um dia para saírem às ruas em massa com apresentações que, na verdade, são verdadeiras aberrações à humanidade. Alguns exemplos de desrespeito praticados pelo partido da esquerda estão nas imagens chocantes que veremos a seguir. Em um ato feminista, uma mulher trajada de Maria simula um aborto em frente a uma igreja, levando a mensagem que o Senhor Jesus deveria ter sido abortado. No evento que acontece todos os anos, intitulado Parada Gay, as apresentações que remetem à crucificação de um Jesus homossexual se tornou rotina. Já nessa apresentação, o cantor grita e leva o público a repetir a estrofe que afirma que o Senhor Jesus seria travesti. Jesus é travesti, eu quero ouvir, Jesus é travesti. Crianças são expostas a homens nus como se fosse algo normal. Projetos são criados a fim de legalizar as drogas e o aborto, já que o sexo descompromissado é uma das bandeiras levantadas por ideologias provindas da esquerda. Eu vou dar para o mundo inteiro. Se eu quero abortar uma vida que está dentro de mim, eu vou abortar. Mesmo possuindo um político condenado e preso por roubar descaradamente um povo que carece de auxílio, apoiadores da esquerda chegam ao ponto de apoiarem assaltos, já que consideram que os menos favorecidos, na verdade, são injustiçados pelo país em que habitam. Então, se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Em palanques, a esquerda admite roubar e, em seguida, ganhar votos com o poder de ludibriar seus pobres eleitores. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. Diferenças formadas pela luta desesperada em construir um povo conformado com migalhas, apregoando conceitos distorcidos às novas gerações que se formam, separando famílias, cultivando ódio. E é por ganhar respeito com tais discrepâncias apregoadas que alguns países já conseguiram impedir a pregação da palavra de Deus, proibindo a venda ou até mesmo a distribuição das escrituras sagradas. A
retirada da cruz, símbolo da vitória de Cristo sobre a morte, já está sendo retirada de todas as igrejas na China, país comandado por um governo comunista que também intensificou a repressão contra a realização de cultos, encarcerando líderes e os forçando a assinar um acordo para ingressarem na denominação decretada pela autoridade do país. Já em nosso país, a tentativa é doutrinar as crianças a tais desmoralidades desde seus primeiros anos na escola. A exemplo do que ocorreu há alguns anos, o candidato do PT, na época pertencente a um setor da educação, tentou criar um programa que implantaria nas escolas orientações sexuais, além da igualdade de gênero, fazendo cair por terra qualquer posição conservadora, principalmente aqueles que prezam pela manutenção da família. Talvez nunca a humanidade viveu tamanha promiscuidade, sendo impossível um cristão verdadeiro apoiar um partido da esquerda que desmoraliza por completo os princípios sagrados. Saiba que cada cidadão tem o poder de decisão quando vai às urnas. E ter a liberdade de exercer a fé está diretamente ligada a esta escolha. A esquerda já provou posteriormente a sua pretensão em desmoralizar completamente o cristianismo. Pense, como pode um verdadeiro cristão apoiar a ideologia de esquerda ou um candidato que defende tais ideias? Bem-vindo ao Entre Linhas de hoje. Pode um cristão ser de esquerda? Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro qual é o objetivo do programa de hoje. É convidar a todos os cristãos, independente de denominação, a pensar, a refletir. Atenção, vou repetir, o objetivo do programa não é defender a direita, muito menos o presidente Bolsonaro. Cada um tem sua opinião sobre seus governantes e deve ser respeitado. O assunto hoje está fora desse lado de direita ou do presidente. Vamos enfatizar aqui, o objetivo é refletir se estas duas coisas podem andar juntas. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo e a ideologia de esquerda. Vamos pensar sobre isso. E note, eu estou falando de como o cristão deve encarar e lidar com a ideologia de esquerda. Eu não estou sugerindo uma separação entre cristãos e pessoas de esquerda. Nós não estamos aqui para confrontar quem é de esquerda, para criticar quem é de esquerda. Nós estamos falando da ideologia e não das pessoas. A fé cristã nos ensina a não fazer acepção de pessoas. Jesus disse, vinde a mim todos. E eu gostaria que você que é de esquerda entendesse que nem Deus e nem a igreja te discrimina, ok? Deus é inteligência, a nossa fé é inteligente e a inteligência envolve pensar, refletir e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Daqui a pouco nós vamos dar 7 razões para você porque um cristão não pode, em sã consciência, compactuar com as ideologias de esquerda. Quero dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados, Bispo Adilson, como já todo mundo conhece, Pastor Altair Moraes, que é deputado estadual, Bispo Alessandro. Nós temos também aqui a Ingrid, que era de esquerda, feminista e considerou mudanças drásticas de vida devido às ideologias de esquerda, e também o Anderson. Você foi envolvido com o sindicato? Isso, por mais de 15 anos. Foi militante mesmo? Militante mesmo. De esquerda? De esquerda. Nós vamos saber daqui a pouquinho por que vocês mudaram a posição de vocês. Considerações iniciais, por favor, Bispo Adilson. Eu penso que isso não é como, por exemplo, você escolher um time de futebol. De repente, o adolescente, quando ele acorda para a vida, ele diz assim, o time tal tá ganhando mais, tá sendo campeão, então esse aqui vai ser o meu time. Então um é Corinthians, o outro é Flamengo, o outro é São Paulo.
quando se fala de política, a pessoa precisa pesquisar. Porque eu não posso escolher um candidato, um partido, um lado, se a ideologia daquele candidato, ou do partido, ou daquele lado, não vai na mesma direção dos meus princípios. Já que a gente está falando sobre o cristão ser ou não de esquerda, eu me lembro daquela passagem bíblica que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então eu não posso favorecer ou apoiar uma política que vai contra a minha fé e contra os meus princípios. Então o que a gente quer com o programa, ressaltando o que o Bispo Renato acabou de falar, é levar as pessoas a pensarem. As pessoas precisam pensar. No Brasil, infelizmente, as pessoas precisam pensar mais em política com a razão, de forma racional. E como eu falei, não escolher um lado, dizer assim, eu vou torcer para esse aqui. Que não ficar reagindo emotivamente, né? Como reagir com raiva, reagir com ira, mas convidar a reflexão. Isso é exercício da sua inteligência. E uma coisa interessante é porque quando a pessoa ela vai votar em alguém, ela está votando em alguém que vai representá-la. E essa pessoa, para representá-la, ela tem que estar dentro dos princípios, ideais que ela também tem, né? Como eu vou escolher alguém que vai me representar se essa pessoa tem um pensamento diferente do que o meu, ou as ideias dela são diferentes do que a minha, e se divergem de uma forma extrema? Então, aí já começa um ponto principal, como o Bispo Adilson falou agora há pouco, que leva a pessoa a refletir e pensar. De acordo com o que eu penso, é o seguinte: o cristão ele deve votar em valores e não em pessoas. Quando a gente fala de valores, o nosso valor cristão, aquela ideia que nós entendemos que é real, que é Bíblia, que é o que é correto. Então, antes de votar em uma pessoa como indivíduo, a gente tem que saber valores dessa pessoa. E as ideias que ele tem. Ideologia vem de ideia. Então, quais são as ideias que ela está pregando? O que é que ela vai passar? Quais são os projetos que ela vai aprovar ali? E a gente vê o seguinte: quando a gente coloca, fizemos isso várias vezes no Brasil, infelizmente, graças a Deus está acordando, mas quando a pessoa coloca alguém que tem uma ideologia que não coaduna com a Bíblia, com aquilo que a gente crê, aquela pessoa ela vai assumir um cargo ali, ela vai embora, só que o legado dela vai ficar. Porque o que ela pensou como lei, como ideologia, ela coloca aquilo no papel e é obrigada a todo mundo seguir depois. Então a coisa é bem pior, não é só um fato de 4 anos de um mandato, não. É o que fica para depois, a gente tem visto isso na história. Exato. Nós vamos falar aqui das 7 razões porque um cristão não pode ser de esquerda. Quero falar da primeira razão. Vamos colocar aí a primeira. A esquerda quer mudar o conceito de família. Mudar o conceito de família. Ou seja, não é mais homem, o conceito tradicional, o conceito divino de família é homem, mulher, pai, mãe, filhos. Mas a esquerda promove qualquer tipo de relacionamento afetivo como legal. Não importa se é pai com filho, não importa se são 3, 4 pessoas, casamentos polígamos, não importa se é homem com animal, não importa. Se você proibir, é porque você é contra o amor. Então, a esquerda está mudando o conceito de família. Nós respeitamos as pessoas que quiserem fazer o que desejarem da vida delas. Como nós vimos aí na matéria, moças falando, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, etc, etc. Tá bom. Mas não imponha isso. Não imponha isso sobre ninguém. Nós não vamos impor sobre as pessoas o casamento tradicional e tampouco deve se impor, a esquerda impor sobre a sociedade que as pessoas vivam aquilo. Como, por exemplo, em muitos lugares no mundo, a igreja tem encontrado-se em questões judiciais porque não pode negar fazer um casamento homossexual, mesmo contra os seus princípios de fé. Então, isso é uma coisa que já vai direto em contra o princípio cristão, porque a família
segundo a Bíblia, é muito claro. Você, Ingrid, fale pra gente como você foi afetada por ideias de esquerda com respeito à sua vida afetiva, sua orientação sexual e coisas desse tipo. Então, bispo, tudo começou porque eu sempre fui uma menina muito introvertida. Eu nunca fui muito de sair e tal, e quando eu fiz amizades com pessoas de esquerda, porque eles eram mais liberais, eles eram mais tolerantes com o meu jeito de viver, e com o tempo eu fui me seduzindo por aquela falácia de igualdade. Primeiro foi a igualdade entre homens e mulheres, e depois, com o tempo, por eu sempre admirar muitos pensadores homens, vários amigos meus viraram para mim e começaram a perguntar: você tem certeza que você é mulher mesmo? Você tem certeza que você, apesar de ter nascido com o sexo biológico, você não é um homem? Porque o seu pensamento é muito diferente. E eu comecei a viver aquilo. Eu já era muito ligada ao feminismo, eu advogava isso, inclusive em casa. Eu tentava convencer a minha mãe de que ela era feminista também. E com o tempo eu tentei convencer ela que ela também era um homem. Foi sutil, foi muito devagar, mas eu também, como eu anexei aquilo, eu passava. E isso ia me fazendo mal. Eu comecei a desenvolver um tipo de disforia de gênero, um tipo de doença que me tornava muito contra o meu próprio corpo. E isso era horrível. Me fazia muito mal. Eu começava a me sentir cada vez pior. E eu comecei a me envolver mais com esse tipo de pessoas. Muitas são pessoas incríveis, são pessoas que eu gosto muito, que vêm de famílias tradicionais, como eles chamam, sempre com aspas, e eles todos têm uma família quebrada. Aconteceu alguma coisa que destruiu o casamento dos pais, ou as mães são muito incisivas, e todo esse preconceito que eles acham que é preconceito, vai tornando essas pessoas cada vez mais raivosas, vai passando uma ira muito grande. E tudo que eu era nesse período era uma pessoa infeliz, uma pessoa que sofria muito, uma pessoa com muito ódio da sociedade, dos homens, da minha própria família e de mim mesma, principalmente. Quer dizer, é muito curioso porque supostamente uma das expressões mais usadas pela esquerda é paz, é pacifismo, né? Fazer a paz, promover a paz, mas você estava cheia de ódio das pessoas, você culpava tudo e todos pela sua infelicidade. Sim, porque todos os movimentos só advogam ódio, só advogam ira, só advogam uma guerra entre duas forças opostas, homens e mulheres, ricos e pobres, heterossexuais e homossexuais, e agora transexuais e cisgêneros, que é a palavra que eles inventaram para as pessoas que nasceram com sexo, que se sentem bem com o sexo que nasceram. Você tem muitos projetos, né? Você se depara com muitos projetos da esquerda, cujo objetivo é exatamente essa destruição da família tradicional. Fale aí sobre alguns desses projetos que estão tramitando agora, que existem ou estão parados, mas estão aguardando tramitação. Certo. Que tipo de projeto? Eu tenho aqui 933 projetos. 933 projetos. Dentre deles, 400 são para destruição da família. Vou citar alguns deles aqui para as pessoas terem uma noção. A Constituição fala muito claro sobre o que é família. O artigo 226, inciso 3 da Constituição diz que a família é a célula mata da sociedade e que é constituída pelo homem e a mulher. Isso é Constituição. Isso está na Constituição. Então, aí torno a dizer, por causa de alguém que foi eleito, colocou um projeto dizendo que o entendimento é que a família pode ser constituída por várias pessoas, inclusive do mesmo sexo. Mas a Constituição deixa bem claro que é homem e mulher. Eu entendo família com homem, mulher e sua prole. Só quem faz menino é homem e mulher. Simples assim. Agora, existem vários projetos. Um deles, o projeto do Orlando Silva, um deputado, colocou agora há pouco, e a gente lutou para derrubar, e graças a Deus saiu,
é o casamento entre pessoas por consanguinidade, ou seja, pessoas do mesmo sangue. Olha que irmãos. Irmãos, filho e pai. Olha que coisa bizarra. A gente tem que engolir isso. Mas o pai pode casar com a filha. Não tem mais pedofilia, porque o pai se apaixonou pela filha, a filha se apaixonou pelo pai. Isso é projeto de lei. A coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar. Que a pessoa tenha uma ideologia nefasta dessa, uma podridão dessa, a gente engole atravessado. Agora, criar isso como projeto de lei, não dá. E isso existe. Então, a célula mata da sociedade, de acordo com a Constituição, é a família. Está ali. E homem, mulher e sua prole. Não tem como constituir família e ter filhos, 2 homens juntos ou 2 mulheres juntas. A gente entende que a pessoa tem a opção sexual dela, agora nós não podemos aceitar é que eles peguem essa ideologia e coloquem aqui, em projeto de lei. Especialmente colocando sobre o currículo escolar, colocando como, por exemplo, a Ingrid falou, que por uma palavra, né, você foi, digamos, influenciada ou doutrinada, se sugeriu, não sei que idade você tinha quando alguém falou Já era adulta. Você já era adulta? Já. Hoje eu tenho 26, na época eu tinha 20. Quer dizer, com 20 anos você foi influenciada por esta palavra. Será que você não é homem? Será que você não, o seu corpo não significa o seu sexo? Imagine uma criança que recebe esse tipo de ensinamento na escola, que é a ideologia de gênero. Né? A ideologia de gênero ensina que o sexo é uma construção social, ou seja, é a sociedade que faz a pessoa ser homem ou mulher, não é a biologia, não é o sexo biológico dela. Isso é um absurdo, não há base alguma na ciência para isso. Mas a esquerda apela para esses tipos de argumentos e assim eles vão desconstruindo aquela ideia tradicional da família. Isso é uma das razões principais porque o cristão não pode ser de esquerda. Vamos à segunda razão aqui agora. Segunda razão porque o cristão não pode ser de esquerda, a esquerda busca anular a igreja na sociedade. Nós sabemos que o comunismo, que a gente, quando você fala de comunismo, de socialismo, você está falando de 2 sistemas da esquerda. O comunismo é um sistema ateísta. Deus é o Estado que cuida de tudo do indivíduo. Logo, a igreja em si é vista como concorrente do comunismo, concorrente do socialismo. É por isso que você vê, por exemplo, na China, é proibido a Bíblia, é proibido você fazer o trabalho da igreja, só existe a igreja oficial, a igreja chinesa oficial, que é controlada pelo Estado, ou seja, o que o pastor prega, o que eles ensinam, que não podem ensinar, é controlado pelo Estado. Então, para atender a algumas pessoas religiosas, porque a maioria é ensinada que Deus não existe, que Deus é o Estado, mas para alguns, porque mesmo o comunismo não consegue tirar de dentro do ser humano a fé, então para atender a esta necessidade de crer em Deus, eles permitem a igreja, mas com controle total do Estado. Então a igreja sempre foi inimiga da esquerda, não porque a igreja é inimiga, mas porque a esquerda vê a igreja como inimiga. Porque ensina a palavra de Deus e a palavra de Deus vai diretamente contra os ensinamentos principais da esquerda. Eles são completamente opostos aos valores cristãos. Então é uma coisa que eu acho que não precisa nem falar muito. A partir do momento que você tem a fé em Deus e você rege a sua vida pelas escrituras sagradas, então se torna incoerente você defender um movimento de esquerda que vai contra tudo aquilo que você prega e que você crê. Exato. E é interessante a gente falar sobre isso porque a maioria das pessoas, quando elas veem um político ou uma pessoa, elas não julgam os seus ideais, elas não procuram ir a fundo nos seus ideais. E elas voltam muitas vezes porque a pessoa tem uma boa fisionomia, porque a pessoa tem um bom discurso, um discurso belo, bonito, ou porque ela fez uma boa obra de caridade. Então, nós temos visto nas comunidades e em todos os lugares
que, pela falta do conhecimento, às vezes muitos cristãos, por verem um outro lado da esquerda, que é o lado do socialismo, do social, do trabalho social, as pessoas acham que, poxa, esse pessoal aí que é bacana, esse pessoal aí que é legal, porque eles é que ajudam o próximo, eles pensam no próximo, só que esquecem desses outros ideais. Então, é como se fosse uma fumaça, uma cortina de fumaça. Se maqueia com uma ideia de uma obra muito bonita, de um ideal maravilhoso, de ajudar o próximo, para por detrás passar esses projetos, essas leis, esses pensamentos que vão contra a base da sociedade, que é a família. Mas a gente vê, por exemplo, como que a esquerda quer controlar a igreja, vê a igreja como uma ameaça. A gente vê isso em várias partes da sociedade. Por exemplo, o governo, aí você pode me falar também de outros projetos, os governos de esquerda e políticos de esquerda têm vários projetos para inibir a pregação do evangelho em meios de comunicação. Tem muito, tem mais. Eu vou dar alguns pontos aqui para as pessoas entenderem em casa claramente. Existem projetos de lei, isso estão tramitando, outros já estão arquivados, que, por exemplo, eles querem proibir a pregação do evangelho em presídios, em escolas. Isso já tem. Não, nós vivemos no país laico. Ok, então não se pode pregar o evangelho. Outra coisa que eles estão fazendo muito séria, eles querem fazer com que os cristãos, eles paguem tributos sobre dízimos e ofertas, algo que é espontâneo. Então, tudo isso para travar. Quer dizer, desculpe, aí você vê uma contradição. Porque eles dizem que o Estado é laico. O Estado é laico, a igreja não pode interferir. Mas eles querem interferir na igreja. Exatamente. Exatamente. Eles querem interferir, inclusive nessa pandemia, eles interferiram como que as pessoas devem buscar a Deus, adorar a Deus. Nós vimos prefeitos se tornarem sacerdotes, de repente, porque eles começaram a dar conselho para as pessoas, dizendo assim, olha, ora em casa, Deus te ouve em casa. Quer dizer, eles deixaram o papel de prefeito para regular a fé das pessoas, como que elas devem se sentir melhor fazendo as coisas. Quer dizer, olha a interferência do Estado sobre a fé, sobre a igreja. E eu tenho uma experiência muito pessoal sobre isso, porque eu trabalhei muitos anos na Europa, na Inglaterra. E lá, o nosso trabalho de pregação do evangelho era extremamente difícil. Extremamente difícil. Por que era extremamente difícil? Como você falou há pouco, o legado dos projetos de lei, as leis aprovadas pelas pessoas da esquerda, onde nós não podíamos pregar o evangelho na televisão, no rádio, não podíamos anunciar em jornais, eu não podia chamar as pessoas, por exemplo, oferecer uma oração para a pessoa que estava com depressão, eu não podia fazer isso, porque é como se eu estivesse aproveitando do sofrimento da pessoa. Então, o evangelho que sempre foi, Jesus que falou que veio para os sofridos, para os doentes, não pode ser pregado, não pode ser divulgado nos meios de comunicação. Isso na Inglaterra. Na Inglaterra, um país tradicionalmente cristão. Então, entraram-se leis que proibiram o evangelho. Coíbem a divulgação do evangelho. A igreja lá, para abrir um local de adoração, de culto, é um suor, é mais fácil você tirar dente sem anestesia do que abrir uma igreja. Porque existem tantas complicações, tantas dificuldades, mas não há dificuldade para você ver prédios de igrejas antigas se transformando em bares, se transformando em boates, não há dificuldade para isso. Então eu vivi isso na pele por mais de 10 anos na Inglaterra. Eu sei o que é você estar debaixo de um regime onde a esquerda domina com mão de ferro. Olha a profundidade que o senhor está falando. A omissão dos cristãos. O senhor está falando de um país tradicionalmente cristão. Por que tudo isso aconteceu? A importância do tema, para as pessoas que estão em casa começarem a entender isso. É porque houve uma votação para chegar lá, né? Houve uma votação, houveram pessoas de esquerda com pensamentos esquerdistas que os cristãos não entenderam isso. Não prestaram atenção, deixaram para lá. Se omitiram. Ou muitas vezes ignoraram por terem aquele pensamento de que cristianismo, cristão não se envolve com questões políticas, que a maioria dos casos são relacionados a isso, né? A pessoa pensa que ela não tem que se envolver
Então, quem gosta se envolve. É que isso é totalmente absurdo a pessoa pensar isso. Por quê? Nós entendemos o seguinte, as leis se baseiam nos 10 mandamentos. E são para todos, né? Nos 10 mandamentos. Não tem como dissociar a política da religião. Não tem. Em todos os lugares acontece isso. A política começou exatamente por isso. O mundo estava uma bagunça violenta. Nós tínhamos Moisés. Deus criou os 10 mandamentos, colocou na mão de Moisés. Ele não pegou os 10 mandamentos e colocou na mão de Faraó, que era o rei da época. Ele colocou na mão do servo dele, de alguém que tinha aquela direção. E a partir disso, começaram a se criar as leis. Então, é muito simples a gente entender isso. Se o cristão, hoje, aqui no Brasil, a gente não começar a despertar para esse tipo de coisa, daqui a um tempo a igreja não vai poder fazer o que está acontecendo na Inglaterra hoje, bicho. Exato. E por isso que é importante os cristãos, você que é cristão, não importa a sua denominação, se você valoriza os princípios cristãos, não presuma que os seus direitos sempre vão existir, porque já há países no mundo em que estas liberdades já foram podadas. E uma vez tiradas, é praticamente impossível voltar atrás. Você tem que se atentar para isso. Eu vou falar da terceira razão porque um cristão não pode ser de esquerda. A esquerda prospera dividindo as pessoas. Prospera dividindo as pessoas. Quer dizer, como você, Ingrid, falou, aquele discurso de igualdade, né? Todo mundo é igual, direitos iguais, mas na verdade, para a esquerda prosperar, ela precisa fomentar a divisão entre as pessoas, a guerra entre as classes, né? A gente tem ali as fobias, tem a homofobia, né? Tem a xenofobia, tem os ismos, né? Tem o capitalismo, o socialismo, tem o racismo, tem os pobres contra os ricos, etc, etc. Então, eles precisam colocar as pessoas em grupos divididos e opostos e se apresentarem como soluções para estes conflitos. A esquerda, ela adota para si aqueles que aparentemente são os mais desprezados. Vamos dizer, por parte dos mais de 10 anos que eu vivi no movimento sindical, tinha-se como os trabalhadores, a representação dos trabalhadores, você fazer a luta em defesa desse grupo, né, dessa classe. Nesse caso, são os trabalhadores contra os patrões. Contra os patrões, porque você tinha a visão de que os patrões só tinham aquela condição lá por conta do suor e do sangue do trabalhador. Então, fazia-se movimentações, mobilizações, inclusive nem se preocupando se aquele empregador fosse à falência, mas que deveria fazer a luta para conseguir algo ou chegar a ponto, bispo, se você fazer uma mobilização, exigir algo que... vou dar um exemplo aqui, vamos falar de salário. Hoje, você tem as negociações anuais, né, que são os reajustes salariais, você fazer uma discussão de paralisação, querer impor isso para o empregador que você tem que dar um aumento de 50% para aquele trabalhador. E defende assiduamente aquilo ali, que aquilo tem que acontecer, porque se ele está andando de carro importado é porque o trabalhador é que deixou o couro dele lá na ponta da máquina. Só que quando você para analisar a situação, pera lá, isso é dar o tiro no pé, né? Você vai matar a galinha dos ovos, né? Só que essa visão você acaba não tendo e não deixa transparecer isso. É objetivo, às vezes cria-se uma guerra entre a classe, né? O empregador e o empregado. E você está na linha de frente, você parece um touro brabo querendo arrebentar tudo para que chegar naquele objetivo, sem pensar nas consequências. Se quebrar, quebrou. Então, aí você vê quem é que surge no meio dessa guerra. Os sindicatos. Sim. Os sindicatos que se apresentam como os salvadores. Salvador da pátria. Exatamente. Então, essa estratégia da esquerda, ela tem que dividir, né, para prosperar, é porque ela tem que colocar os grupos contra um ao outro e se apresentar como a solução para essa divisão. E isso é com respeito a trabalhadores e patrões, é com respeito a latifundiários e o sem terra, não é? Nós temos o movimento sem terra. Em tudo que se apresenta, você vai ter lá uma solução, entre aspas, da esquerda. Quando você está envolvido nessa situação, você pega isso para si como certo. Você pode até ir preso, não tem problema. Quero resolver o problema do trabalhador.
A gente passa para o trabalhador nos discursos inflamatórios de que tem como e tem que ir para cima, tem que fazer acontecer, só discurso inflamado. Eu, particularmente, já fiz isso, na época eu fazia isso, sentia prazer subir no caminhão de som e discursar contra o... E o país fica travado. Essas imagens estão você fazendo esses discursos. Fazendo mobilizações. Mobilização. Um dos grandes problemas do nosso país hoje são as leis trabalhistas, que impedem que o empreendedor desenvolva para poder apresentar mais opções, criar mais empregos. São tantos impostos, são tantas regulamentações, tantos sindicatos. Mudou um pouco recentemente com leis que foram passadas no atual governo, mas ainda assim é muito difícil. Todos os investidores estrangeiros sabem que para ser empresário no Brasil, você tem que ser herói. Né? Você tem que ser herói. É como eles dizem aí fora, Brasil não é para amador. Brasil não é para amador, porque realmente é muito entrave para as pessoas prosperarem. Você falou do feminismo, que você passou a odiar homens, quer dizer, mais uma divisão criada para poder prosperar em cima dessa divisão. E isso é o que acontece também com muitas mulheres. Eu sempre admirei muito os homens. A forma como eles pensam. É muito diferente o mundo, às vezes, a forma de pensar masculina da feminina. É muito diferente. E eu sempre me espelhei naquela forma mais racional. Eu sempre preferi o racional do que a emoção. O feminismo mexe também com isso. Ele fala que todas as mulheres do mundo foram injustiçadas de alguma forma. E que tudo que os homens têm deveria ser das mulheres também. E quando eu comecei a me envolver mais, eu fiquei tão deslumbrada com tanta injustiça que foi uma pauta que eu falei, poxa, eu posso fazer uma diferença aqui. Eu estudei, eu tenho um pouco de inteligência, eu tenho um pouco de, vamos dizer, alguma sabedoria. E eu falei assim, poxa, eu posso abrir a mente das pessoas. Só que eu sempre fui muito covarde, bispo. Eu nunca fui como ele, que ia para as manifestações e lutava na linha de frente. Eu ia falando por detrás, principalmente milícia virtual. Eu ia conversando com as pessoas, eu ia chegando ali falando, olha, você, da mesma forma que fizeram comigo, ia jogando as ideias. E eu ia deixando isso amadurecer aos poucos. Eles falam que se você for feminista, você vai lutar por ter, por exemplo, o mesmo salário que um homem. Mas ninguém pergunta se a mulher quer fazer o mesmo serviço que o homem. Se ela quer segurar um saco de cimento, se ela quer ir ficar 4, 8 horas em pé numa fábrica, se ela quer ficar num serviço que ela não vai ver ninguém. A maioria das mulheres não quer isso. E quanto mais você priva as mulheres disso, você vai criando infelicidade. E essa infelicidade gera mais raiva, vai quebrando vários setores aos poucos. E tudo só por conta de uma mentira. Vamos aqui agora à quarta razão por que os cristãos não podem ser de esquerda. A quarta razão, a esquerda culpa a sociedade e não responsabiliza o indivíduo. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos chama a mudança pessoal, a mudança da própria vida. Deus responsabiliza o indivíduo. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar mudando a mim. A palavra de Deus nos ensina que se eu quero, por exemplo, governar a igreja, eu tenho que primeiro saber governar bem a minha própria casa. Em outras palavras, antes de mudar o mundo, arruma o teu quarto. Faz o que você tem que fazer para arrumar a sua própria vida, para ser exemplo. Mas a esquerda, ela tende a responsabilizar a sociedade pelos infortúnios da pessoa. Ou seja, você é pobre porque o rico te oprime. Ela não te dá a visão que você poderia ter uma mobilidade social, que é sair da pobreza e estar numa vida melhor pelos seus próprios méritos. Não, você é pobre porque o rico te oprime e você precisa lutar contra o rico. Então, ela responsabiliza os outros, o exterior, pelo problema da pessoa. Tira o poder dela individual de mudar a própria vida e joga a culpa sobre os outros. Isso é totalmente antibíblico, porque Deus nos responsabiliza pessoalmente pela nossa vida. A própria salvação é individual, a fé é individual. Deus vai tratar cada um
segundo os seus próprios méritos, segundo a sua própria fé. Ninguém vai ser salvo pela fé de outro. Você precisa manifestar a sua própria fé, e assim é a palavra de Deus, que nos dá a visão de responsabilidade pessoal e não responsabilidade social. É claro que, como bom cristão, você é um bom cidadão, mas você não pode ser responsável de todo mundo. Você não pode ser responsável pelo que acontece na vida das outras pessoas. Eu não posso ter o fulano na esquina culpando a mim pela desgraça da vida dele. O que eu tenho a ver com a desgraça do fulano? E é querer que uma pessoa colha aquilo que ela não plantou. O outro planta e eu vou poder colher o que ele plantou. Ou seja, por exemplo, a gente vê pessoas que... No Brasil a gente vê muito disso. Às vezes o cidadão é cheio de saúde, mas ele está ali na rua e ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada. Então, de repente, vem um sistema que diz, não, aquela pessoa está ali, mas a culpa é de todo mundo. Quer dizer, tira essa questão do mérito de cada um, como o senhor falou. O próprio Senhor Jesus, ele dizia, olha, seja feito conforme a sua fé. Então, ele trata cada pessoa de uma forma individual. Aquilo que eu planto, eu colho. Se eu não plantar, eu não vou colher. Mas a gente está falando de um sistema que vai totalmente no sentido contrário, porque coloca todo mundo na mesma condição. É o tipo da coisa. O senhor está falando, eu estou pensando o seguinte. Quando a gente para entender que eu pago pelos meus erros com Deus, eu pago pelos meus erros de acordo com a sociedade. A política em si, ela foi criada para travar, para barrar os projetos do mal. Ou seja, eu como cristão, eu sei que eu não posso me embriagar. Mas o que é que a política fez? Criou uma lei que não se pode dirigir embriagado. O indivíduo. Então, é visto como indivíduo, não como um todo. O que o senhor falou aí, em relação ao que o Anderson falou, dos empregados, por exemplo, coloca os empregados contra o patrão, se vitimizando, mas ele tem um emprego dele. E aquele patrão, muitas vezes, foi pobre e lutou pra caramba para chegar onde ele chegou. Então, não dá a possibilidade da pessoa reagir. A esquerda faz isso. Mas aí tem a questão do privilégio. Ele foi privilegiado. Pois é. Né? Porque é outro discurso da esquerda. Os privilegiados. Você é rico porque você teve facilidade. No Brasil, 40%, isso é estatística, 40% das pessoas milionárias no Brasil vieram da pobreza. 40% é muita coisa. São heróis, hein? São heróis, sobreviveram aqui no Brasil. Aí se fala de divisão social, fala não, porque o trabalhador, ele não tem responsabilidade, ou seja, o trabalhador, ele tem que ter mais direito. Concordo que tem que ter direitos, mas a gente tem que entender que o melhor projeto social se chama trabalho. O melhor projeto social é trabalho. A partir do momento que eu sou contra o meu empregador, eu estou destruindo aquela empresa e vai acontecer o quê? O desemprego. É justamente isso que a esquerda quer. Que o país fique fragilizado, que exista o desemprego para eles fazerem o que eles bem querem. É criar o caos, né? Exatamente. Sem contar que, baseado em lei, né? Falando do início, estavam falando sobre a questão da lei. Hoje tem a questão da lei do direito de greve. E muitas das vezes é usado isso porque, por exemplo, eu venho para negociar com o senhor um direito ou um pleito daquele trabalhador e eu coloco suas condições que não tem jeito. Então, eu chego e falo para o trabalhador que, olha, não quer fazer, tem como fazer, não quer fazer, e o que eu faço? Vou utilizar o direito de greve. Só que nisso eu já fiz uma inflamação dos trabalhadores porque eu já estou no embate contigo pessoal, muitas das vezes. Porque você não quer atender uma demanda. Então, vamos brigar. E nisso, brigar você, da forma que você encaminha o seu discurso, você vai determinar como que vai ser aquela mobilização. E muitas das vezes é o que acontece. Polícia entra no meio, tem que entrar a justiça, porque acaba sendo um entrave, porque eu não abro mão, o outro lado também não vai abrir mão e o trabalhador está na ponta do calibre ali com os tiros vindo para a reta dele. Porque se aquela empresa vier a quebrar, eles é que vai sofrer a consequência. Um exemplo disso, por exemplo, eu fui numa mobilização em São José dos Campos, ajudar o sindicato da região, e ali tinha um outro problema, que tem a esquerda e a extrema esquerda. E a extrema esquerda também dominava um sindicato da região que fez uma intervenção com caminhões de som, fazendo um discurso mais acirrado que o nosso,
Mas em qual sentido? Para querer destruir aquela mobilização e arrebentar com tudo. E realmente aconteceu. De 12 mil trabalhadores, na época era na Revap, virou uma demissão em massa e depois quem estava, no caso, esse outro lado acabou entrando, fazendo uma inflamação mais pesada, saiu, tirou o time de fora e os trabalhadores, na verdade, ficaram a ver navios, vamos dizer assim, né? Porque foram na onda do pensamento da esquerda, de que conseguia e... A gente percebe que quando a esquerda é oposição, o governo não consegue governar. É o que está acontecendo agora. Tá? Isso não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nós temos isso em vários países do mundo. É contrário do que acontece normalmente quando a esquerda está no poder. Nós tivemos aqui a esquerda no poder, não sei se foram 16 anos, 14 anos no poder. Nós só vimos movimentações no final, na época do impeachment, no final desse período. Por conta dos escândalos. Por conta dos escândalos, justificadas, né? Justificavelmente. Mas, uma vez que a esquerda é oposição, o governo não consegue operar. Porque eles mobilizam a sua máquina, como sindicatos é uma delas e tudo mais, esses manifestantes, para poder desestabilizar o governo. Quer dizer, não há como o governo fazer nada sem ceder alguma coisa para a esquerda. Tem um projeto de lei que fala justamente sobre isso, sobre a mobilização, que os policiais, olha que coisa absurda, os policiais não podem entrar armados para qualquer mobilização. Existe um projeto de lei aqui. Eu estava lendo sobre isso. Quer dizer, quer desarmar até a própria polícia. Para eles fazerem o que querem sem a polícia ter reação nenhuma. Aí eles vão para esse tipo de mobilização com pau, com pedra, com coquetel molotov e tudo, e quer que os policiais não se armem. Existe um absurdo de um projeto de lei para que os policiais não entrem armados em nenhum tipo de mobilização. Bom, vamos aqui andando. Nós temos aí agora o quinto ponto, a quinta razão. A esquerda confunde justiça com igualdade. Justiça com igualdade, que são duas coisas diferentes. Um chavão que você vai ouvir muito na boca da esquerda é justiça social. Justiça social. Ela tem que fazer justiça social, ou, como você falou, injustiça social. Há muita injustiça social, etc, etc. Só que a maior injustiça é a igualdade, porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Homem não é igual a mulher, mulher não é igual ao homem, o patrão não é igual ao funcionário, nem funcionários são iguais uns aos outros. Você tem numa empresa aqueles que desempenham bem, aqueles que não desempenham tão bem. Então a maior injustiça é você tratar todo mundo igual. Essa é a maior injustiça. A palavra de Deus mostra que nem Deus tratou todo mundo com igualdade. Exatamente, se você ler lá a parábola dos talentos, você vai ver lá que Jesus, ele, nessa parábola, chama 3 servos dele e dá a cada um número de talentos segundo a sua capacidade. Cada um tem uma capacidade diferente. Então, para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Olha só, Jesus capitalista. Jesus injusto, socialmente injusto. Meritocracia, né? Pois é, mas... É isso aí. É o mérito, né? E quem que foi o mais omisso? Quem foi o omisso? Foi o que recebeu que ficou lá. Que recebeu menos. E não deixou de ser cobrado. E não deixou de ser cobrado. Ele enterrou o talento lá. Então, a palavra de Deus mostra que Deus dá a cada um segundo os seus méritos. A maior injustiça é a igualdade. Você tratar todo mundo igual. É muito simples você entender isso. Você não trata, às vezes, nem seus filhos iguais. Nem os filhos você trata iguais. Eu sei que todos os pais falam assim, não, eu amo vocês tudo igual. Tem muita gente agora que está assim. Isso é verdade. Descobrir a verdade. Olha, pai, mãe. Pode até amar igual, agora tratar igual. Exatamente. É complicado. Amar igual. Mas tem filho que você tem prazer de dar tudo para ele. E tem filho que você não tem prazer de dar. Por quê? Porque ele não faz por onde. É mérito. É mérito. Quando se tira o mérito do indivíduo, quer se colocar tudo igual, isso é absurdo. É meritocracia mesmo. Você plantou, você vai colher. Plantou mais,
vai colher mais. É simples assim. A pessoa não precisa ter, sabe, um PhD muito alto, não precisa ter escrito a Nona Sinfonia de Beethoven. É simples entender isso. Então, quando quer equiparar todo mundo, aí justamente acontece o que a esquerda faz. É o que às vezes a pessoa vê dentro da própria casa dela. Ela tem, por exemplo, 2 filhos. Você que é pai, mãe, está assistindo agora. Você tem 2 filhos. Você vê que um filho que você tem é dedicado, ele vai, pega os cadernos, os livros, ele estuda, ele procura querer crescer, desenvolver, tira boas notas. Já você tem um outro que é desligado, não está nem aí, não dá atenção a nada. Daqui a pouco, esses 2 filhos vão crescendo e você vai vendo que um vai evoluindo, fala melhor, vai desenvolvendo, consegue um trabalho melhor, enquanto esse outro que ficava só em casa, jogando bola, muitas vezes ele não consegue desenvolver nenhum tipo de talento. Vai ver um está amanhã montando uma empresa, uma loja, um comércio, enquanto o outro está precisando de um trabalho. Então, as pessoas veem isso no cotidiano delas. Então, é fácil você enxergar que há essa justiça e há injustiça onde há igualdade. É aí que você ouve muito falar também sobre redistribuição de renda. Né? A redistribuição de renda. Tira do rico para dar para o pobre. O rico trabalha e tal, então ele tem que pagar o imposto lá em cima para dar para o outro que não trabalhou como ele. Então, essa redistribuição de renda chamada justiça social. Tudo bem, o rico, às vezes, ele pode até contribuir mais, mas a esquerda, normalmente, é a que promove altos impostos. Põe a mão no bolso do rico para dar ali para o pobre. Onde está o mérito nisso? Isso desincentiva o rico de investir, de trabalhar, e o pobre de trabalhar também. Sim. Ele cria a doença para vender o remédio. É mais fácil, né? Ficar em casa, mais cômodo, já receber tudo dentro de casa, que é o que se vê muito hoje do trabalho da esquerda, como eu disse no início, eles maquiam essas ideologias para enganar muitas vezes não só os cristãos, mas a sociedade de uma forma geral, com esse lado social. E que é bonito. Se eu ver uma pessoa receber uma cesta básica quando ela não tem nada em casa, é muito bonito. E ajudar o próximo é questão de cristianismo. Mas nós fazemos isso, mas levando as pessoas a terem uma fé direcionada a não ficarem naquela vida, a não estarem estagnadas ali como se aquilo fosse a última coisa que elas deveriam fazer, ficar parado. Tem que reagir, né? A direção é essa. Recebeu a comida? Vamos reagir. Não ficar esperando cada vez mais chegar uma outra... Tem uma coisa, alguém pode até criticar, mas tem uma coisa que nós fazemos, é um trabalho social. Mas a gente leva as pessoas a visão de empreender, de acreditar nelas mesmas. Ou seja, a gente leva para a pessoa o peixe, porque ela está ali naquele momento passando necessidade, passando fome, mas a gente já, a varinha está aqui, tá? Eu posso dar a varinha, se você jogar lá, para ela desenvolver o talento dela. Só dar um exemplo com respeito a essa questão de conformismo e de reação, porque durante muitos anos aqui na Sé nós fizemos trabalho social com moradores de rua. E às vezes eu me lembro que eu chegava com as marmitas para dar para as pessoas que estavam em condição de rua, junto com o espírito da fé para tirá-los daquela condição, e às vezes tinha 1 ou 2 destacados, distantes, estavam a 5, 10 metros, que não queriam nem se levantar de lá para vir até aqui para receber a comida. Não me dá só a faca e o queijo não. Exatamente. Come por mim. Traz aqui para mim. Então, diferente, né, bispo? Esse trabalho que é desenvolvido é com interesse de realmente ajudar. Não usar, como a esquerda usa, como uma escada para chegar ao poder através do assistencialismo. Né? A coisa é tão nojenta, tão sórdida, que quando se fala de tirar de quem é mais rico, a invasão de terra, por exemplo. Existem movimentos, né, tal dos sem terras, que vão invadir a terra. Existe um projeto de lei que eu estava lendo aqui, olha que coisa absurda, que faz com que o camarada que tem a terra, você invadiu a terra, que ele não possa rever mais. Que ele abra mão daquilo ali, decreto de lei, projeto de lei para isso. Quer dizer, o camarada trabalhou, se esforçou, lutou, ele pode ter o terreno, a terra que ele quiser. Agora, o outro invade, não posso mais pegar porque ele invadiu a minha terra, que eu lutei para ter. Isso é totalmente injusto. Isso se chama justiça. Isso é justiça. E democracia. E democracia, isso é democrático. Isso é democracia, não é ser ditador isso aí não, é democracia. Tem uma história muito, até engraçada, mas ilustra bem a diferença entre esquerda e direita, eu vou contar aqui para você.
o tio de uma jovem, que os pais eram de esquerda, perguntou para ela assim na presença dos pais: vem cá, se você fosse eleita presidente do nosso país, o que você faria primeiro? Aí a jovem respondeu assim: olha, eu daria comida e casa para todos os moradores de rua. Aí os pais da jovem, ouvindo aquilo, sorriram, abriram um sorriso, cheios de orgulho, falaram para ela assim: ó, bem-vinda à esquerda. Aí o tio falou assim: uau, que ideia ótima. E disse para ela o seguinte: mas você não precisa esperar ser presidente para ajudar os moradores de rua. Faz o seguinte, vamos lá em casa, você corta a grama lá de casa, varre o pátio, a calçada, eu te pago R$100, depois nós vamos lá no mercadinho perto de casa, onde costuma aparecer uns moradores de rua, e você pode dar os R$100 para o primeiro que aparecer. Que tal? Aí a jovem parou assim, pensou. Aí ela disse: mas por que o próprio morador de rua não pode ir na sua casa, fazer o trabalho, cortar a grama, varrer o pátio, a calçada, e você paga os R$100 direto para ele? Aí o tio deu um sorriso e falou: bem-vindo à direita. É exatamente isso. É a diferença. Bom, e tem a professora também, eu vi essa, que a professora estava defendendo a esquerda na sala de aula, e aí chegou um momento que um aluno levantou e falou assim: olha, o carro da senhora é um bom carro. A senhora poderia vender ele, ficar com um mais simples e dar 2 aqui, um para mim, meu amigo. Ela não quis. Não precisa dizer que ela não quis. Cortar na carne dos outros é fácil, né? Pimenta no olho dos outros é refresco. Bom, vamos aqui à 6ª razão porque um cristão não pode ser de esquerda. A esquerda toma de volta a liberdade que Jesus pagou com a vida para nos dar. Ou seja, quando você lê a palavra de Deus, você vê que Deus nos chamou à liberdade. Esse é o tema comum desde o início da Bíblia até o final, desde lá de Gênesis até o arrebatamento da igreja no Apocalipse. Deus está nos livrando, nos libertando de alguma opressão. Foi lá no Egito, quando tirou o povo da escravidão. Ou seja, a liberdade foi um preço altíssimo que o próprio Senhor Jesus pagou pela nossa vida, para que nós não ficássemos escravos nem de governo, nem de religião, nem de pecado, nem de ninguém, nem de homens, nem de ninguém. A liberdade é um preço pago pelo Senhor Jesus. Mas a esquerda, ela toma de volta essa liberdade. E isso a gente vê em várias formas na sociedade, onde o governo de esquerda está no poder, onde o governo é de esquerda, então as pessoas são podadas de suas liberdades. É liberdade no que podem falar. A esquerda quer controlar, por exemplo, o que a gente pode falar. Politicamente correto. Politicamente correto. Você pode ser preso, às vezes, pelo que você falou. Exatamente. A liberdade de expressão já não é mais liberdade de expressão. E também tem outro porém. Eles trocam as palavras para destituir as palavras, tirar o sentido do que é aquela palavra. Se você, anexado a isso, ao politicamente correto, você vai mudando não só a sua maneira de agir, mas eles vão cerceando a liberdade do próprio pensamento. Se você não sabe o que uma palavra significa, você não tem como pensar ela. É uma coisa tão forte, desculpa, mas que eu vi uma cena uma certa vez, uma pessoa me procurou. Olha o que é tirar a liberdade das pessoas, pregando a falsa liberdade. Vi um homossexual, um camarada, um travestido de mulher, e o camarada comentou, aí falou: aquilo ali é o quê? Ele falou: isso é um homem. Acabou. Não, mas eu sou mulher, eu me sinto mulher. Mas peraí, pô. Ele está vendo que é um homem. Eu era assim. Era assim? Eu era assim. Pois é. Ai de quem falasse pra mim que eu era mulher. Você era mulher, pois é. Nossa, eu ficava muito brava. Eu queria bater naquela pessoa. Está cerceando a liberdade, a minha liberdade de ver, de enxergar, de entender. Você não está me entendendo. Mas é que tá, por exemplo, a gente não tem nada contra quem escolhe ser homossexual. Claro. Né? Cada um tem a liberdade. Agora a gente vê, por exemplo, quando se chega ao ponto de criarem leis para determinar que a criança que está na escola tenha que aprender isso, então a gente está vendo que há uma ditadura. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Não é mais liberdade. Porque é a família que decide, sou eu que vou ensinar o meu filho os valores da minha família. Agora, ele vai para a escola e
E aí entra aquilo que você falou no início, né? Que não são apenas 4 anos. Porque, por exemplo, nós tivemos aí 14 anos de um governo de esquerda, né? Mas isso criou raízes, tem ramificações, né? Isso entrou nas faculdades, nas escolas, e aí uma geração toda é comprometida, não por aquilo que os pais queriam ou passaram, mas por algo que, por meio de leis, impuseram para as crianças. É onde entra o marxismo cultural. Isso. Né? Porque quando eles não conseguem entrar, a esquerda não consegue entrar, de acordo com leis, eles vão para o marxismo cultural. Você deve conhecer muito bem. Traduz aí, por favor. O marxismo cultural, que é Marx, um dos pais da esquerda, ele tem as suas ideias, ideologia de gênero, casamento homossexual, liberação de drogas, e eles começam a trabalhar na cultura. É aí onde entram os colégios, o funk, a mídia, televisão, Você vê filmes. que a mídia hoje, na sua grande maioria, é de orientação esquerdista. Esquerdista. Na sua grande maioria. Então as pessoas estão passando por uma verdadeira lavagem cerebral com conceitos de esquerda e elas nem sabem por quê. Tem gente que está na manifestação na rua, ela não sabe nem por que ela está lá. É porque ela foi vítima dessa lavagem cerebral da esquerda que está destilando esse ódio, essas ideologias que nós estamos falando aqui no programa, nos seus noticiários da noite, nas suas novelas, em tudo que eles falam. Músicas, etc. Na literatura também, não na literatura não ficção, mas principalmente na ficção, que é um meio que todo mundo gosta. Sim. É diversão, é divertido. E não existe uma literatura ou qualquer mídia que não seja politizada. Quem está escrevendo tem uma política. Ele sabe o que ele está fazendo ou ele foi guiado a pensar daquela forma. E hoje em dia nós vemos todos, ou uma maioria esmagadora de escritores, músicos, artistas, que são só esquerdistas. E às vezes eles não têm uma noção disso ou são declaradamente contra a direita. Nesse caso, bispo, a gente, principalmente no estado de São Paulo, hoje a esquerda ela já está enraizada, por exemplo, nas escolas. Sim. Porque hoje, o sindicato que representa hoje os professores da rede estadual é a PUESP. São esquerdistas, eu falo porque eu conheço. São esquerdistas roxos. Então, o que acontece? Quando você vai para desenvolver um trabalho, para fazer uma oração que seja, uma visita, qualquer trabalho que você quer fazer na escola, você é cerceado, você não pode. Só que lá dentro já está ramificado, já está ali sendo trabalhado na mente dos alunos, as ideias. Muitas das vezes o tema que vai ser ensinado está um tema, daqui a pouco entra na discussão política, a defesa da esquerda. Né? Isso acontece, isso já é um trabalho que já vem sendo desenvolvido. Porque eles, vamos ter aqui vamos concordar com uma coisa, eles são inteligentes. Sim. Eles sabem como programar a sociedade e por isso eles começam lá da escola, né? Por isso a lei que foi mudada no governo de esquerda para obrigar que as crianças fossem para a escola a partir dos 4 anos de idade, né? Antes era 6, agora é 4 anos de idade. Quer dizer, quanto mais cedo você chega, mais fácil é para programar a mente da criança. Então eles trabalham com a criança, trabalham com os professores, trabalham na música, na arte, nas artes. É difícil você assistir hoje um filme, uma série, onde você não vai ver as agendas esquerdistas ali. Você pensa que está assistindo um entretenimento, você pensa. E pode ser um entretenimento para você, mas você não sabe que você está sofrendo uma lavagem cerebral de agendas esquerdistas que às vezes você nem percebe, daqui a pouquinho você está repetindo, você está falando aquilo na sua roda de amigos porque a sua mente foi condicionada àquilo, que é o tal do marxismo cultural que o Altair falou. Então, muitas pessoas não têm ideia, né, do que significa esse controle, esse podar da liberdade que Jesus garantiu para nós através da esquerda. Você vê um exemplo grande disso também foi na pandemia. A pandemia, o governo tentando liberar, flexibilizar a quarentena, reabrir o comércio, mas a esquerda, a oposição trabalhando, não, mantém fechado, fique em casa, querendo controlar onde você vai, se você pode abrir seu comércio ou não, querendo controlar até o remédio que o teu médico pode receitar para você. Né? Toda a celeuma da cloroquina foi o quê? Se você pesquisar, você vai ver que foi
tem origens na esquerda. Toda a celeuma da cloroquina, começando com a Organização Mundial de Saúde, cujo diretor é membro do Partido Comunista do seu país. Então, trabalhando contra isso, quer dizer, controlando tudo a seu respeito, querendo controlar a tua vida, controlar o teu ir e vir, o teu pensar, o teu falar. Nós tivemos um país, não posso nem falar qual país aqui, mas um país onde o governo é socialista, que a igreja opera, nós tivemos um terreno que a igreja pagou caríssimo, caríssimo. Nós tivemos um terreno confiscado pelo governo. O governo disse, eu quero esse terreno aí, acabou. Não ressarciu a igreja, não deu um centavo para a igreja, simplesmente disse, eu quero esse terreno e vou tomar esse terreno. É assim que as liberdades vão sendo podadas, vão sendo tiradas pela esquerda. Usam isso como liberdade de expressão, mesmo sem falar o nome vezes, do país, mas dá para dizer que é de esquerda. Eles usam, o pior de tudo é que eles usam isso como liberdade de expressão. Em várias áreas. Eu penso o seguinte, olha que coisa está acontecendo hoje. Eu tenho um projeto de lei que é muito sério em relação a isso. Um projeto de lei que fica definido, olha o que a gente teve que criar, que fica definido o sexo biológico para as competições esportivas. É engraçado isso. Como é que a gente vai fazer um projeto de lei, elaborar um projeto de lei para ficar definido o sexo biológico para as competições esportivas? Ou seja, homem compete com homem, mulher com mulher. Nunca foi preciso debater isso. Meu Deus do céu. Hoje já é necessário um projeto de lei. Eu estou vendo que a gente vai ter que criar um projeto de lei para dizer assim, olha, a água ela é molhada, o sol queima, o ciclo é redondo. Porque a coisa é tão absurda, eles vão mudando o significado. O significado. Nós temos hoje pessoas biologicamente homens que se sentem mulheres e vão competir com mulheres. Nos Estados Unidos está acontecendo muito isso. E está dando um problema muito grande. E usam isso como liberdade de expressão, né? Liberdade individual. Mas nós estamos falando de genética, de biologia, de fisiologia. Então pega tudo isso, joga na lata do lixo por causa de uma ideologia. Ou daqui a pouco vai ter que criar uma liga só do transexuais. Sim. Tá bom, cria uma liga dos transexuais. Aí cria uma liga, pelo menos, para ficar justo biologicamente e fisicamente falando. Exatamente. Isso que estavam querendo fazer aquele negócio do banheiro, né? Banheiro para todo mundo. Sim. O banheiro para homens, mulheres, crianças, vai todo mundo no mesmo banheiro. Daqui a pouco não vai ter nada, só vai ter só banheiro. É um absurdo. Agora, antes de falar da última razão, da sétima e última razão e encerrar, eu queria que vocês falassem como que vocês deixaram de ser esquerdistas. Começando com você, Anderson. Meu caso foi um pouco diferente, porque eu já comecei no movimento social, sindicato, estando já dentro da igreja. Até porque eu, como muitos brasileiros hoje, acaba não procurando a fundo ver o que é aquilo ali, como o caso das eleições, o camarada vota naquele ali porque ele é bonitinho, porque ele fala bem, mas não sabe a fundo qual é a ideia dele, qual a ideologia que ele defende. Aí quando coloca, entra lá, fica o estrago que o pastor Taí colocou aí. Bom, eu entrei, eu ficava observando, sempre fui interessado na questão da política, e quando me convidaram a participar do movimento sindical, falei, que bacana, né? Eu caí para dentro. Comecei dentro da igreja, comecei, e nisso chegou um patamar que eu fui subindo dentro da organização sindical, fui subindo, assumindo posições de suma importância lá dentro. E nisso eu fui, por exemplo, eu era responsável por mobilizações. Aí você imagina, mobilização, você entende que você é o responsável para fazer acontecer. Mas espera lá, como que um cristão chega ao ponto de ser levado para a delegacia porque agrediu? Então começou... Tem um conflito na tua fé. Começou a ter conflito, espera lá. Não é... Eu estou parecendo... Barrabás queria apoio de Jesus para poder acabar com os romanos. Jesus falou, não, eu não vim para isso. Então que eu estava ao contrário, eu já segui a linha do nosso Senhor, eu estava já seguindo a linha de Barrabás, querer fazer a revolução, mas por conta de tudo que você vai vendo e aprendendo sobre aquilo, e em tese, não, eu estou defendendo o direito daquele trabalhador, custo custar, nós vamos fazer acontecer. Enfim, chegou um ponto que não dava mais, bispo, porque o conflito ficava muito grande. Isso já estava me prejudicando espiritualmente, e aí a opção foi largar tudo, abandonar tudo. E você sentiu um conflito com a sua fé e aquilo fez você largar? Imagina, a gente já observa todos os discursos que é contrário à fé, você está lá no meio,
tendo que ouvir aquilo, e até muitas das vezes nas próprias reuniões eu ia para o choque, para o debate, porque falavam algo para agredir minha fé. Era um conflito violento. E nisso chega um ponto, você tem que botar um ponto na situação. Ou você realmente assume a sua fé e deixa isso. Foi o que eu fiz. Foi o próprio Espírito Santo que falou com você, né? Sim, porque não tem como, né, bispo? Porque chega um ponto, você já não é mais testemunho. Você pode ser liderança para os que não são da fé, que não entendem a questão da fé, da importância de viver uma vida com Deus. Você pode até ser uma referência para aquela pessoa. Mas e o que você é? O que você tem sido para Deus, né? Como que você se vê? Esse é o grande detalhe. Né? Porque você acaba saindo do caminho, né? O caminho da salvação ou o caminho da fé, né? Então chega um ponto que você tem que dar um basta. Foi isso que aconteceu, bispo. E você, Ingrid, como é que você é mais recente, né? Sim, eu sou mais recente, mas aconteceu muita coisa ao mesmo tempo comigo. Eu me envolvi muito rápido e eu saí muito rápido. Talvez porque eu sempre pensei muito. Eu sempre gostei de parar, ficar refletindo, pensar no que eu estou fazendo. E isso também me impediu de cometer muitos erros prematuramente, como propriamente tomar hormônios. E quando eu me envolvi no feminismo, eu comecei a advogar aquelas causas. Eu também já estava na igreja, como ele falou. E esse discurso me seduziu justamente por causa dessa questão de justiça. Eu achava que era o correto. E tem uma coisa que eles também falam sobre Jesus ter sido socialista. Isso é um absurdo sem tamanho. E como eu estava na igreja, eu falei assim, poxa, até que faz sentido. Eu não pensei com a cabeça. Eu pensei com aquele sentimento de, nossa, eu vou poder também fazer uma justiça. Porque Jesus também queria libertar os pobres, ele veio para quem estava precisando. E aí, quando eu estava muito envolta nesse movimento, eu já estava caminhando na minha fé, né? Já estava começando no grupo jovem. E eu estava tendo muito problema em casa. Minha mãe virou para mim e falou, olha, fala com Deus. Se você acha mesmo que isso está certo, pergunta qual é a opinião de Deus. E foi muito o que aconteceu, como diz a palavra de Deus, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu conheci de novo a verdade. Eu já tinha tido um encontro com Deus, eu tive outro. Deus me mostrou o erro daquilo. Deus me mostrou quanto aquela ideologia não tinha nada dele. Não tinha nada. Jesus não era socialista de jeito nenhum. Não tinha como uma mulher defender o feminismo. Porque a ideia de Jesus sobre as mulheres, a ideia que Deus falou sobre as mulheres, não tem nada a ver com o que o socialismo diz, o que o comunismo diz. Não bate. Como você pode defender que você é uma mulher cristã se você defende o aborto? Se você defende que os homens são seus inimigos? Como você pode ser uma mulher que se diz de Deus e você quer ser um homem? Você quer alterar o que Deus criou. Você então está dizendo que Deus errou? Deus não sabe o que ele estava fazendo? Isso é uma esquizofrenia, perdão o termo rude. E isso me fez despertar. Eu acordei de novo. Quer dizer, essa oração que sua mãe te aconselhou a fazer... Eu fiz um voto com Deus. Você orou e ele mesmo te convenceu a isso? Eu fiz um voto, coloquei esses sentimentos no altar e deixei Deus trabalhar em mim. Foi um processo muito gradual, não foi imediato, porque é muito difícil você desarraigar disso. Eu precisei ler, eu precisei estudar, eu tive que me convencer de que realmente aquilo não tinha nada de Deus. Eu li a Bíblia, eu li livros, eu fui ouvir pessoas cristãs que tinham opiniões sobre isso. Foi uma jornada assim que eu ainda estou nela. Ainda estou querendo aprender, ainda estou estudando e estou disposta a tudo que for necessário para acordar as pessoas. Ok. Isso é um conselho muito bom, por sinal, que você também pode seguir. Se você está assistindo até agora, talvez até com raiva do que a gente está falando aqui, talvez você não tenha ouvido o que falamos no início, que nós não estamos aqui contra pessoas de esquerda, nós estamos aqui apenas expondo algumas ideologias de esquerda, que é diferente das pessoas, que na sua grande maioria não foram levadas a pensar nessas ideologias. Se você quiser realmente saber se você está correto em seguir essas ideologias e manter a sua fé cristã, ore a Deus.
Peça a Ele para te mostrar, oh meu Deus, se eu estou errada, se eu estou errado em seguindo, em ser de esquerda, eu sou tão passional sobre esses assuntos, estas agendas da esquerda, que eu fico em conflito. Me mostra se eu estou errado. Ore a Deus e o próprio Espírito Santo vai mostrar para você. E se Ele não fizer, quem somos nós para fazer isso para você? Ok? Bom, vamos à sétima razão. A esquerda na Bíblia está sempre associada com o mal. Coincidentemente ou não, você encontra que muitas vezes, especialmente o próprio Senhor Jesus, atribuía à esquerda, o lado esquerdo, os que estavam à sua esquerda, ele atribuía a essas pessoas, aquelas que escolheram o mal, praticaram o mal, decidiram seguir o mal. Então, eu não creio que isso é coincidência, mas leva você a refletir. E eu gostaria de deixar uma reflexão para você, uma reflexão final, que cristãos de verdade, eles estão acima de esquerda e direita. Por quê? Porque eles ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus é a diretriz, é o vetor do cristão. É como Deus disse a Josué. Olha só o que diz o texto sagrado. Deus falou para Josué lá em capítulo 1 e versículo 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Olha só, Deus mandou Josué não se desviar da lei, da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. Antes, medita nessa palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido onde quer que fores. Esta é a palavra de Deus. O cristão está acima, porque ele é guiado pela palavra de Deus e não por ideologias humanas. Considerações finais. Não, então, nesse caso, seria assim, você é de direita ou você é de esquerda? Não, eu sou reto. Simples assim. Eu sou reto. Reto, temente a Deus e desvia do mal. Nem para a direita, nem para a esquerda. O que eu queria dizer é justamente isso. Que você, meu amigo, minha amiga, que crê em Deus e crê na palavra de Deus, esquece essa coisa de direita e de esquerda. Analise a ideologia do candidato. Analise as propostas daquele partido, o que eles pensam, o que eles idealizam para a sociedade. E a partir daí, você vê... É claro, você nunca vai encontrar alguém um candidato ou um partido que seja exatamente aquilo que você quer. Mas você tem que ver o que se alinha mais com a sua fé. Se você é cristão, veja o que se alinha mais com a sua fé. E uma outra coisa que eu queria colocar, o Bispo Renato, é que, inclusive, muita gente manda mensagens aqui nos comentários e é muito comum esse argumento. Vocês não devem se envolver com isso. São duas coisas que têm que estar distantes. E tem um texto, uma passagem... Isso é outra estratégia da esquerda. Então, e tem um texto que chama muito a minha atenção, que diz respeito a isso. Quando Davi assumiu como rei de Israel, ele chega e fala para o povo o seguinte: vamos trazer a arca do nosso Deus para Jerusalém, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Por quê? Porque durante o reinado de Saul haviam duas sedes separadas. A sede espiritual, onde ficavam os sacerdotes. Então, quem quisesse resolver algum problema espiritual, se não me engano, era Siló o local. Eles iam lá. Agora, o rei ficava em outro lugar. Ou seja, era separado. E o reinado de Saul declinou. Quando Davi assume, ele diz, não,
a arca tem que estar aqui perto. Ou seja, ele vai e une a sede política com a sede espiritual. Eu entendo que Davi entendia que para o sucesso do seu reinado, ele tinha que estar afinado com Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E quando ele une, vem o sucesso. O que não significa que a gente está dizendo, defendendo uma teocracia. Nós não estamos defendendo que a igreja vai dominar o governo. Não. Exato. Estamos falando de princípios judaico-cristãos que orientam um governo para que justiça verdadeira possa ocorrer. É isso que nós estamos falando. E quando há essa justiça verdadeira, então o povo prospera. E esse é o objetivo. O objetivo é mostrar para você, até porque esse ano é um ano de eleição. Nós temos aí à frente uma grande campanha política de muitos que vão utilizar essa velha estratégia, que é trazer essa cortina de fumaça do que é bonito, do que é muito social, para trazer por trás dessa cortina essas questões ideológicas que combatem, que destroem a família e a fé. Então, estude muito bem, veja em quem você vai votar. O período agora é para você analisar tudo que você está vendo. Essa pandemia trouxe para a gente revelações fortíssimas de muitos que um dia você apoiou e que agora você sabe que não deveria ter sido apoiado por você. E antes de sair por aí nas redes sociais, atacando isso ou aquilo, perceba se você não está servindo a ideologia que é contrária à sua fé. Pense nisso. Às vezes motivado por notícias, por meios e veículos de esquerda, você gera um ódio, uma antipatia com aquilo que está mais alinhado com a sua fé do que a esquerda. Então, cuidado com isso, porque o que nós mais vemos nas redes sociais hoje são pessoas externando suas frustrações sem nem pensar muito no que estão fazendo, a serviço de quem elas estão. Ok? O cristão, ele não vota em pessoas, ele vota em valores cristãos. É simples assim. Ele não vota em pessoas, ele vota em valores cristãos. O cristão tem que votar dessa forma, claro, com entendimento. Eu penso o seguinte, que se eu fosse me deixar levar pela ideologia de esquerda, eu não estaria aqui, porque eu sou nordestino, sou de cor de família pobre. Então, e eu era um militante de esquerda. Quando eu comecei a entender, quando eu descobri a verdade, eu me libertei disso. Eu falei, não, está errado. Então, eu vejo que o que a gente quer passar para as pessoas é justamente isso. É essa libertação. Quando uma pessoa ela erra no mundo e ela se converte, é porque ela conheceu a verdade. E através da verdade ela se libertou. É a mesma coisa na parte política. Tem pessoas que são cristãs e que ainda não se libertaram disso, elas ainda não entenderam, não descobriram a verdade. Eu espero que o programa tenha ajudado as pessoas a entenderem que o cristão não vota em pessoas, mas vota em valores cristãos. Querem acrescentar alguma coisa? Eu gostaria. Pode, Ingrid. Eu gostaria de falar para que todos, se tem alguma dúvida ou algum questionamento, que parem e pensem. Tira umas 2 horas por dia para pensar na palavra de Deus, pensar no que está lendo, no que está ouvindo nas reuniões, ou no que ouve na família, no que ouve nas notícias. Tira um tempo, porque Deus deu uma coisa chamada inteligência para todo ser humano. E essa inteligência, ela abre as portas para você. Ela faz você enxergar o que antes a sua emoção não deixava. É só parar um pouquinho e pensar. Escreve tudo o que você está sentindo, escreve tudo o que você está passando, escreve tudo o que te disseram. E se você for cristão, para e pensa no que Deus diz para você. Exatamente, segue o caminho reto, porque Deus sabe o que Ele está pedindo. Deus sabe por que Ele pediu tudo aquilo. E até agora não conseguiram cobrar imposto sobre pensar, né? Graças a Deus. Que é bom, eu dizer de graça, né? Deixa eu ver se tem algum projeto aqui. Tem que ver. Vou até ver aqui. Anderson. Eu quero dizer que
como foi dito, esse ano é um ano de eleição. E o grande problema hoje, não vou dizer 100% da população, mas boa parte da população acaba não se preocupando em quem vota e quais os ideais daquela pessoa. O problema que nós tentamos mostrar aqui hoje é o que é a esquerda, o que pode se tornar uma nação governada pela esquerda. É que não deu tempo, graças a Deus, a situação foi resolvida rápido. Mas se você pegar aonde é governado pela esquerda, está tudo arrebentado. Ou vive-se à base do chicote, ou o país está a mínguas. Então é importante que você às vezes não se preocupa nessa questão de verificar quem é o candidato que está votando, qual a ideologia, qual o pensamento dele. Faça isso. Faça isso para que você ou sua descendência ou sua família no futuro não venha passar apuros aí, como a gente tem observado e a mídia tem mostrado aí em alguns países, que é dominado pela esquerda, que começou nesses trabalhos, na base, e depois veio mostrar realmente quem era essa esquerda. Eu falo porque eu estava dentro, vivi isso, não foi um ano, mas foram mais de 10 anos, então eu sei o que pensam e qual é o projeto político deles. Bom, obrigado a vocês, obrigado a todos, e nós esperamos que a nossa conversa aqui tenha sido útil para você e feito você pensar sobre estes temas, tá bom? E nós voltamos na próxima semana com mais o Entre Linhas aqui para você. Obrigado a todos. Até lá.